eu acho que a gente está muito longe, porque, por exemplo, né, vai ter esse curso de bacharelado em ciência de dados. O mestrado em ciência de dados já é uma coisa mais complicada. Você vai ter que produzir teses, né, dissertações de mestrado, usando essas técnicas que estão por aí, que eu estou mencionando. Doutorado, então, nem se pensa, né? Quer dizer, eu não tenho a mínima ideia do que vai ser um doutor em ciência de dados. Então, a gente está muito longe, né? Quer dizer, mesmo o pessoal da engenharia, da computação, no meu instituto tem um ótimo, né, departamento de computação, tem gente trabalhando em visualização de dados, nessas redes LSTM, em redes neurais. Então, tem gente trabalhando, mas ao ponto de produzir novas ideias ainda, eu acho que a gente está muito longe ainda. Então, por exemplo, pensando num doutorado, né? O que o meu grupo está fazendo no IME tá bom, eu tenho um aluno que está trabalhando em ondaletas, tá? E eu quero saber como é que eu posso usar ondaletas em previsão e classificação, né? Esses métodos que tem por aí, como é que a gente pode acoplar, né? Uma área minha, que é séries temporais, e usar as técnicas de séries temporais, em particular, usar ondaletas, como é que eu posso usar isso, por exemplo, em SVM, né, em Support Vector Machine? Como é que eu posso usar isso em redes convolucionais? Por quê? Porque tanto nessas duas coisas, né, em SVM e redes convolucionais, num dado momento, você usa determinados núcleos, kernels. Tá? Então. Ia perguntar sobre isso na sequência. Pois é. SVM é um negócio muito interessante, inventado por um russo chamado Vapnik. Ele e algumas pessoas lá do Bell Labs nos Estados Unidos, mas basicamente pelo Vapnik e um outro autor russo lá na década de 60. Então, a ideia é a seguinte: se você tem dois conjuntos que são um conjunto aqui e outro conjunto lá, perfeitamente separáveis, tá? Se você quer tem uma nova observação em qual grupo você vai classificar, se eles são perfeitamente separáveis, tudo bem, se basta passar uma reta entre eles, né? No caso multivariado, é passar um hiperplano. Então, esse é um método mais clássico, é chamado... tem um nome, tá? Não importa qual seja, o algoritmo de margem máxima, tá? Agora, suponha que você tem esses mesmos dois grupos completamente separáveis, você muda um ponto daqui para cá e um daqui para lá. Aí já não vai dar, né? Passar uma reta, porque vai pegar um ponto aqui que não está lá e um ponto lá que não está aqui. Então, eles bolaram uma maneira, né, de criar umas variáveis chamadas variáveis de folga, que vai fazer a melhor classificação possível, né? Isso aí a gente chamou de algoritmos de margem flexível. Ele vai passar uma reta, né, em que, basicamente, ele não vai ter todos de um lado, né, e do outro, vai ter alguns aqui ou alguns lá, mas é o melhor que você pode fazer. E, finalmente, vai ter o caso em que, em vez de passar um hiperplano, uma reta, você vai passar uma curva, tá certo? Então, isso é chamado algoritmo de margem não linear. E, para isso, né, você tem que, de alguma maneira, você tem o seu conjunto, né, de padrões ou de variáveis, você tem que expandir isso para um conjunto maior através de um kernel, tá? E o problema é, que kernel? Com o tempo foram criados vários kernels que são usados. O linear é o caso mais simples, tem o polinomial, tem o gaussiano, tem o radial, sei lá. Tem vários kernels que você pode usar. Sim. E com isso você resolve o problema. Você
né, passa de um espaço menor para um maior através do uso desses kernels. E hoje em dia você tem programas que fazem isso e que simplesmente você tem que usar, escolher o seu kernel que você vai usar. Né? O programa te dá uma possibilidade, eu quero linear. O linear é o caso mais simples, né? Para o caso que você tem dois... usa o polinomial, melhora. Se for uma curva, né? Duas curvas, aí usa, sei lá, um polinomial radial. Então, é isso. Esse é o truque do SVM. E daí? E daí que você pode usar kernels baseados em ondaletas. Tá? Então, eu tenho um aluno que está fazendo isso. A mesma coisa acontece com as redes convolucionais. Num dado momento, por que ela tem o seu nome? Você tem os dados, né? Você pega esses dados e faz uma convolução com um filtro. Um filtro é dado por um número de coeficientes, por exemplo, 5 coeficientes. Então, você pega um conjunto de dados, por exemplo, um conjunto de dados, você tem 5 coeficientes desse filtro, você pega os primeiros 5 dados, multiplica um a um com esses filtros e obtém um valor. Multiplica e soma. Aí, dá um passo, pega os próximos 5, multiplica por esse filtro. Esse filtro, ele não é fixo. À medida que você caminha na rede, os valores desse filtro vão sendo modificados. Eles são os tais pesos da rede, né? Que tem que ser reestimados em cada etapa. Mas, no fundo, é um filtro. Então, qual é a ideia? Tá bom, vamos usar, de novo, filtro de ondaletas. Né? Então, o que eu estou fazendo eu não estou fazendo... Esse menino não vai fazer uma tese nem em estatística e nem em computação. Ele vai fazer uma coisa híbrida. Ele vai usar técnicas de séries temporais, de ondaletas, e técnicas, nesse caso, né, de SVM e redes convolucionais, tá certo? E vai ver como é que elas funcionam. Será que se eu usar um kernel de ondaletas, eu vou ter previsões melhores que se eu usar um kernel radial? Ou vou ter classificações melhores? A mesma coisa no caso da rede convolucional. Então, por enquanto, na minha visão, né, quer dizer, o que eu vejo é que eu posso tentar fazer algo assim, entende? Agora, o que seria um doutorado completamente em ciência de dados, né? Por exemplo, eu quero criar uma rede, né, como essa aí, que eu acabei de falar, né, uma LSTM, que a partir dela se criou essa arquitetura transformer. Então, isso sim, isso seria mas eu acho que isso ainda está longe, tá, de acontecer, porque, primeiro, não existem pessoas suficientes na área acadêmica trabalhando em ciência de dados, tá certo? Segundo, a maioria dessas pessoas estão interessadas na parte, digamos, mais clássica da estatística, né? O doutorado faz contribuição em regressão, séries temporais, análise de sobrevivência, né? Esses congressos que a gente tem por aí. Não tem gente que está interessado em ciência de dados, tá? Então, eu me pergunto, né, quais são as pessoas desses bacharelados que estão sendo criados que vão dar aula, tá, dessas coisas. Porque não tem muita gente interessada. No meu departamento, eu acho que tem 2 ou 3 pessoas interessadas, tá certo? Então, vai ter que ter uma mudança de mentalidade para que essa coisa comece a realmente funcionar.